Bom dia a todas, todes e todos. Nós estamos começando o nosso terceiro dia de evento do nosso Seminário Internacional da RIMAS. A RIMAS é a Rede Interdisciplinar de Mulheres Acadêmicas do Semiárido, é a instituição, né, o grupo de estudos e pesquisas que está promovendo esse evento maravilhoso, que já está assim na história das nossas vidas, porque as falas, desde segunda-feira, têm reverberado com muita potência, né? Nós tivemos uma abertura maravilhosa com a Djamila, com a Aureli. Ontem, duas mesas fantásticas que eu confesso a vocês, superaram as minhas expectativas, né? Eu já conheço a Meg há muito tempo, mas eu nunca vi tanta emoção e tanta força na fala dela como eu ouvi ontem, e a mesa de Bell Hooks, assim, sem palavras para aquela delicadeza, né? E os temas, né, do nosso seminário são temas interessantíssimos, e a conferência de hoje, né, é uma conferência, um bate-papo, uma roda de conversa, né, não deixa a desejar, com o tema psicanálise e gênero, né? Eu vou apresentar o querido mediador, para que ele também tenha a sua apresentação oficial, e aí depois o José Stona, né, o Stona, como nós geralmente o chamamos, ele vai conduzir, vai mediar esse momento da nossa programação, tá? O Stona é psicólogo, psicanalista, doutorando em psicologia no programa de pós-graduação em psicologia da UFES, na linha de pesquisa Psicanálise e Cultura Contemporânea, com período sanduíche de doutorado em Psicanálise e Psicopatologia pela Universidade de Paris 7. É mestre em Psicanálise Clínica e Cultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em problemas de desenvolvimento da infância e adolescência, é coautor do livro Cis no Divã, organizador dos livros Relações de Gênero e Escutas Clínicas, que já tem edição 1, edição 2, e eu já fiquei sabendo que vai ter a edição 3 também, do Remonta, Escuta Clínica da População LGBTQIAP+. Esse livro do Remonta eu tenho um texto meu. É psicanalista clínico e supervisor no projeto Remonta, coordenador da pós-graduação em psicanálise e relações de gênero, ética Clínica e Política na FAUSP Fortiori e coordenador do grupo de estudos do grupo de estudos em psicanálise e população LGBTQIAP+. Estona, e aproveito para falar também Beatriz, nós estamos muito felizes e contentes, né, que vocês estejam conosco aqui nessa manhã, com essa, para nós no Brasil, manhã, para vocês que estão na Europa, tarde, né? Mas, enfim, coisas de um evento internacional para dar conta de organizar e ainda pensar nesse fuso horário. Sejam os dois, ambos, bem-vindos ao nosso evento. Estona, agora a mediação é com você. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem agora? Acho que eu liguei o microfone. Perfeito. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vão assistir também, né? Todo mundo depois no YouTube, já que o evento está gravado. Então, sejam todas, todos e todes muito bem-vindos, né? Eu sou Estona, como a Letícia já me apresentou, então muito obrigado, Letícia, aí por essa introdução, né? E apresentação. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e eu quero agradecer muito o convite, né? Sei que sou aí um dos poucos ou o único, né, pelo que eu olhei ali, enfim, que se declara como, pelo menos se reconhece aí como um homem cis, enfim, né? Mas estou aí coisado por várias esferas. Acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso depois. Então a ideia é que eu possa num primeiro momento, apresentar a Beatriz, que a gente possa, de alguma maneira, aproveitar o que ela preparou para a gente. Depois eu faço uma mediação entre, né, algumas perguntas para ela, e aí eu vou também acompanhando o chat, vendo as perguntas de vocês, né? Vocês podem ir escrevendo as perguntas ou depois se inscrever para falar, que eu vou transmitindo e a gente vai fazendo um debate, tá bem? Então, quero agradecer muito aí para vocês estarem nesse primeiro seminário aí internacional, né, da RIMAS, Feminismos, Interseccionalidade e Decolonialidade. Eu vou apresentar a Beatriz, que é uma querida amiga, uma querida colega, né? Eu tive o prazer de conhecer, então, pela Maricete, por todo um trabalho que a gente vem fazendo, né? Numa coisa que eu tenho chamado de uma certa reparação histórica, será que a gente pode pensar assim, né?
que é essa dívida, né? Reconhecer e pensar um pouco essa dívida gigante que a psicanálise tem, assim como tantos outros discursos, com as questões de gênero, né? Então, acho que não é muito difícil qualquer pessoa que se interesse pela psicanálise ter um certo receio, né, de se aproximar, de fazer uma intersecção entre esses debates, e a gente vem fazendo isso nos últimos anos, né? Não só eu e ela, como vários outros autores e pesquisadores, né, de vários campos, né? E acho que tanto a Butler, quanto o Preciado, quanto autores que estão, de alguma maneira, dentro desses campos que envolvem um pouco uma leitura da psicanálise, é onde a gente tem, de alguma maneira, tentado beber aí para poder desobstruir um pouco a escuta, reconhecer e resgatar um pouco do campo da política dentro da psicanálise, né? Então, acho que o nosso debate ele vai estar se circunscrevendo um pouco dentro desses campos, né? Então, a professora Beatriz Santos é psicóloga clínica e psicanalista. Desde 2016, ensina no Departamento de Estudos Psicanalíticos da Université de Paris, CT, Paris 7, né? E é co-diretora da coleção Figures de Inconscient de Louvain Université Presse, e sua pesquisa aproxima os estudos de gênero e as teorias psicanalíticas com o intuito de fazer do lugar da clínica um espaço mais inclusivo, né? E certamente político, né? Algumas recentes publicações, né, são os artigos On n'est pas grave, on est deviant, né? Nós não somos meninas, né? Nós nos tornamos, né? Num certo lugar de devir aí, na tradução mais talvez literal para a gente poder pensar. Nós somos analistas seguros, que eu acho que é um debate que ficou bem conhecido, né? E bem um debate extremamente importante que se espalhou ao redor aí do mundo, né? O que seria, procura-se psicanalistas seguros, ou o que seria um psicanalista seguro, o que seria um analista perigoso, né? E um artigo que eu também recomendo muito e gosto muito, que é a Cisgender contra Transferential Fantasies in the Treatment of Transgender Patients, né? Que é um pouco pensar os sentimentos, né, e os efeitos que causa num analista cis esse encontro, né, com um paciente, né, trans, né? E todos esses efeitos que se dá num profissional que é muito despreparado e desqualificado às vezes para poder estar escutando essa diferença em sua, né, máxima potência, digamos assim, né? Então, esse artigo é escrito também com a Patrícia Porchat, né, que é uma grande pesquisadora aqui do Brasil sobre gênero e psicanálise. E, bom, Beatriz, seja muito bem-vinda. Letícia, de novo, muito obrigado por estar tendo essa oportunidade de mediar esse debate. Como homem, falarei o menos possível, prometo. E peço, então, para que a Beatriz também possa apresentar, caso eu tenha esquecido alguma coisa, né, que isso é breve. A fala está contigo, Beatriz, seja muito, muito bem-vinda. E todos vocês, uma ótima palestra aí. Muito obrigada, Estona e Letícia, é um prazer, uma honra muito grande fazer parte desse primeiro seminário internacional, Feminismos, Interseccionalidades e Decolonialidade. Estou muito feliz de conhecer o trabalho do RIMAS e, bom, me aproximar de vocês. É verdade que já tenho uma relação com o Estona nessa mistura entre a universidade e as preocupações clínicas. Acho que a gente vai poder conversar um pouco sobre isso, mas conheço também o trabalho da Letícia e acho que já pude falar isso para ela, que eu utilizo passagens do livro dela, que foi traduzido para o francês na sala de aula na França. Eu acho que esse é o momento também da gente poder celebrar um pouco essa ideia desse saber que a gente produz no Brasil e traz, de uma certa maneira, para decolonializar não só a psicanálise, e aí vamos pensar de que estamos falando quando falamos a psicanálise, mas esses espaços de pesquisa tradicionalmente ocupados por um certo tipo de sujeito e os efeitos que esse tipo de sujeito autor tem sobre isso que a gente produz, né? É claro que eu tinha preparado um texto todo certinho, mas olhando para vocês já me dá um pouco vontade de mudar. Então, acho que eu vou falar algumas coisas sobre as quais eu escrevi, mas talvez seja mais interessante de fato, Estona, como você disse, que a gente possa pensar um pouco como uma conversa, que eu fale um pouco disso que eu entendo por uma prática mais inclusiva, dessa relação histórica, como bem disse o Estona, das tensões entre os estudos de gênero e a psicanálise, né? E talvez apresentar um pouco coisas que eu estou pensando para o futuro, o que é que a gente vai fazer a partir desse momento onde estamos, né, sobre isso, e que aí vocês também possam fazer perguntas e a gente possa um pouco falar sobre essa ideia do que é a formação de um clínico, de uma clínica, nesse paradigma psicanalítico, né?
Quando eu falo dessas referências brasileiras que eu trago para a Universidade Francesa, então tem algo a ver com a minha própria vida, claro. Então, eu sou brasileira, filha de uma mãe japonesa do interior de São Paulo e de um pai baiano, e eu morei no Brasil até os meus 22, 23 anos. Eu fiz universidade em Brasília, e isso é importante porque quer dizer que eu fiz estudos de psicologia no Brasil, numa universidade onde os estudos feministas, as questões de gênero eram presentes de uma maneira que, quando eu vim para a França estudar, eu vi que não era nem um pouco o mesmo cenário, que a cena clínica, né? Quando eu falo clínica, então estou dizendo o que faziam os psicólogos, os psicanalistas e os psiquiatras, guardava ainda na França, a partir dos anos 2000, uma distância muito grande do que eram os estudos de gênero, as críticas feministas feitas à psicanálise, que tem uma história muito longa também. E quando eu dizia, no programa de mestrado onde eu me inscrevi e depois no doutorado, que eu me interessava por um diálogo entre os estudos de gênero e a psicanálise, naquele momento, no começo dos anos 2000, parecia uma coisa muito estranha, estrangeira de se fazer. E acho que eu podia fazer isso porque eu, de fato, era estrangeira, então tinha algo que na academia francesa parecia muito inédito, mas era algo que eu já conhecia na minha experiência brasileira. E acho que tem uma coisa que eu vivia também nessa identidade sempre um pouco deslocada, um pouco fora do centro, de ser uma estudante brasileira na França, que por um lado me tornava vulnerável por não ser como eles, elas, ele, enfim, e por outro lado me dava uma liberdade também. Eu acho que existe sempre existe a possibilidade de uma certa ambivalência também em relação a isso, né? Era ruim não ser a melhor aluna da turma, mas também libertava para fazer coisas que os professores não controlavam, porque justamente não havia essa expectativa de que eu ia fazer um trabalho como os outros, né? Então, tudo isso para dizer que eu cheguei na França já com essa bagagem dos estudos feministas, que eu comecei a ler porque na minha universidade em Brasília isso era muito forte, então que eu lia ao mesmo tempo que eu lia os textos clássicos que estavam me formando como clínica, já isso desde o começo, e eu cheguei na França com essa bagagem. Talvez a gente possa falar de um sotaque na maneira de pensar a clínica. Eu cheguei na França já com isso, né? E eu acho que todo o sotaque, essa ideia, né, de uma marca identificadora que se pode ouvir, é uma coisa da nossa fala, mas é uma coisa muito importante da nossa produção teórica, né? E que a gente pode se confrontar nesses espaços de discussão acadêmica, às vezes com um ideal de produção que se quer neutro ou objetivo, mas acho que quando a gente chega nesse espaço pelas margens, e que eu acho que é uma experiência talvez que nos federe aqui nesse congresso, a gente sabe que, na verdade, não existe isso, né, de um saber neutro, um saber objetivo, que, na verdade, existem especificidades tanto dos campos de saber, então, que existe uma maneira de tratar as questões de gênero que vem do que a gente conhece como estudos de gênero, existe uma maneira de tratar essas questões dentro da psicanálise, porque elas aparecem também com um vocabulário que é própria psicanálise, e a gente poderia pensar isso em relação a cada disciplina, mas existe fundamentalmente a maneira como cada um de nós faz essa leitura, faz essa mistura para servir aquilo que cada um de nós está procurando, né? Esse sotaque, ele é um sotaque disciplinar, mas ele também é um sotaque pessoal, o que cada uma de nós está procurando responder com esses textos que a gente estuda, esses autores, essas autoras que a gente lê, essas produções que a gente está fazendo, né? Eu acho que essa ideia de que toda teoria e toda prática se faz a partir de um posicionamento que é subjetivo, certo? Mas, como dizia o Stona, político, fundamentalmente, é como se fosse um novo dado da realidade com o qual a psicanálise na França ainda está se confrontando, e eu acho de uma maneira muito diferente do que no Brasil. Eu tenho a impressão que essa é uma discussão que no Brasil vai muito mais rápido e é muito mais aceita como legítima do que na cena francesa. Então, eu acho que essa minha posição de uma voz brasileira na França, e aqui nesse seminário de uma voz
vindo da França no Brasil, ela permite talvez fazer essa comparação e colocar essa pergunta, né? Acho que quando eu era estudante de psicologia, havia um movimento muito naturalizado de se ler os autores, as autoras francesas, e acho que hoje em dia a gente começa a virar um pouco essa balança e encontrar um interesse numa escuta dentro do campo da formação dos analistas e das analistas para uma fala que vem de um outro lugar, né? Para retomar um pouco essa ideia de um lugar de fala que a gente começou a entender de uma maneira bastante potente pelo trabalho da Djamila Ribeiro, né, com quem vocês estiveram ontem. Eu acho que se tem uma coisa para reter, para guardar dessa ideia do lugar de fala, é que, de fato, né, é uma noção que explicita que existe um posicionamento subjetivo e político de quem fala sempre, mas que ela indica essa noção, pelo mesmo gesto, que existe uma questão de escuta, que existem falas que são produzidas e que não são ouvidas, não são consideradas como legítimas, não são consideradas como um saber que se deveria desejar alcançar, e que são duas partes do mesmo problema, né? Quando o Stona mencionou essa história, essa dívida história da psicanálise com pesquisadores de gênero, eu acho importante falar também disso, de que a ideia de que era possível se fazer alguma coisa com esse instrumental teórico que a psicanálise propunha, e que permitiria expandir a ação e a utilidade dessas técnicas, dessas práticas, isso existe desde o começo da psicanálise. Ou seja, assim, existe essa psicanálise que a gente conhece como a canônica, a ortodoxa, as bíblias psicanalíticas, e elas sempre foram acompanhadas de críticas. Então, a gente pode, de uma maneira simplista, seria interessante fazer uma pesquisa que expandisse isso que eu vou dizer, mas assim, nos primeiros escritos do Freud, quando a psicanálise começa, por volta de 1900, existem já, no primeiro momento, psicanalistas mulheres que dizem, mas espera aí, essa questão da sexualidade feminina, como você apresenta, e só um exemplo, mas existem muitos, né? Essa ideia de que a sexualidade feminina chegaria a uma certa ideia de ápice ou completude quando a mulher alcança um orgasmo vaginal, isso não é bem assim, porque tem uma coisa bastante técnica sobre a sexualidade das mulheres que você está deixando de lado se você não considera a função do clitóris nessa atividade sexual. Então, é estranho fazer um modelo da sexualidade que colocaria priorizaria no que seria uma verdadeira sexualidade, atividade sexual feminina, um tipo de orgasmo que a maioria das mulheres nem conhece, tem uma coisa que está um pouco deslocada. E isso é uma coisa que acontece logo no começo, e isso é um exemplo de uma crítica, por exemplo, feita por analistas mulheres no começo da história da psicanálise, né? Então, eu acho que existe esse primeiro grande tempo da história, que é uma psicanálise que avança com uma crítica feita pelas mulheres sobre a questão das mulheres. E aí, um pouco mais tarde, a gente tem também um movimento de analistas homossexuais que vão criticar a maneira como a psicanálise fala da homossexualidade, e são críticas vindas de uma certa exterioridade à psicanálise, então pessoas que leem os textos ou que chegam à psicanálise como pacientes e vão dizer, não, mas existe algo estranho nessa maneira de escutar as minhas experiências, como se faltasse um conhecimento sobre a homossexualidade, e existem também as próprias psicanalistas que estão trazendo questionamentos de suas próprias vivências como homossexuais, e não se sentem contemplados e são capazes de demonstrar no aparelho teórico psicanalítico aonde é que está a falha, aonde é que está a falta de eficiência nessa teoria, né? E isso é um momento também importante dessa crítica da maneira como a psicanálise fala e trata e pensa a homossexualidade. E mais recentemente, com bastante potência, a gente tem a crítica feita ao tratamento da transidentidade pela psicanálise, né? Então, por um lado, pessoas sensíveis às questões
da transidentidade, que vão reler, desconstruir, questionar alguns posicionamentos de psicanalistas ou teóricos sobre a questão da transidentidade e, de maneira cada vez mais frequente, psicanalistas trans que vão falar de suas próprias experiências, primeiro como pacientes em formação analítica e depois como analistas, também com o surgimento desse campo de reflexões, esse artigo que eu escrevo com a Patrícia Porchat fala disso, como disse o Stoner, de que tipo do que acontece na contratransferência, ou seja, nas reações que os analistas têm diante de seus pacientes, reações que revelam algo das fantasias, da compreensão do mundo desses analistas e que podem perfeitamente estar informadas por uma transfobia, de que maneira a gente pode detectar e lutar contra isso dentro do campo da psicanálise, né? Então, acho que esse é um campo que começa a se desenvolver, ao mesmo tempo, isso é uma coisa muito interessante de ver, especialmente na França, uma discussão sobre o lugar das questões de raça dentro do quadro dos espaços analíticos, né? A raça, as questões de raça no divã, em pacientes, formação, analistas, como é que isso aparece, né? Como com a questão da sexualidade feminina, toda essa mudança é acolhida com muita resistência. Será que acolhida seria a palavra certa para se dizer? Tem algo que se faz com muita luta. E isso sempre foi assim. Então, de certa maneira, é interessante essa questão sobre o psicanalista seguro tenha tido uma certa visibilidade entre as coisas que eu escrevi, porque é interessante ver isso, como, mais uma vez, no Brasil parecia havia algo de uma certa obviedade, assim, é natural que uma pessoa que se sente ameaçada por experiências que ela já teve com analistas na vida dela, ou por ter ido ver um psicanalista em algum momento, ou por ter ouvido um psicanalista falar na televisão alguma coisa, ou por ter lido algum texto, ouvido na sala de aula, algum tipo de comentário homofóbico, piada misógina, posicionamento racista pela parte de um psicanalista, que essa pessoa tente procurar alguém com quem fazer um trabalho terapêutico, de que ela possa imaginar que essa pessoa será sensível às questões que ela traz, que ela não vai se defrontar, não vai se ver face a alguém com quem haveria uma impossibilidade de falar, e isso parecia uma discussão um pouco mais legítima. E na França, essa ideia de uma psicanálise que se anuncia como safe ou segura é visto como uma grande ameaça, como algo que deturpa completamente o que são as expectativas de um tratamento analítico, né? É muito interessante perceber essa repetição histórica também, né? Da questão de novo, de uma possibilidade de uma certa porosidade desses espaços de fala e de escuta analíticos a outros discursos que venham de outras experiências e outras reflexões, né? Eu acho que talvez a gente possa fazer um ponto aqui e abrir talvez para vocês, Tono, ou para a sala. Eu escrevi bastante coisa, mas eu acho que enfim, acho que eu também já disse bastante coisa até aqui. O que você acha? Você acha que esse é um lugar onde a gente pode parar e talvez abrir para algum tipo de conversa? Me diz. Você quer fazendo blocos assim que a gente vai conversando ou você prefere que a gente já vá pegando as perguntas? Eu Eu acho que a posso gente ir pode já ir marcando. pegando. Não, eu acho que a gente pode ir pegando e podemos ver daí. Se houver perguntas, a gente pode ficar nesse tema, ou se não, posso me aprofundar um pouco nesses diferentes tempos dessas relações e nessa ideia da psicanálise como um saber situável, né? Ou situado. A gente pode. Mas talvez fosse, enfim, interessante ter um retorno das pessoas, enfim, não sei como é que vocês estão
pensando. Bom, a gente está com o chat, acho que todo mundo, né, chegando, dando bom dia, e acho que eu estou acompanhando aqui, né, numa outra tela para poder ver ao vivo, caso você tenha alguma pergunta. Então, podem enviar no chat que eu vou transmitindo também. Acho que por enquanto a gente não tem nenhuma pergunta, a gente está mais se aquecendo, assim, né, e recebendo essas questões. Acho que a gente pode aprofundar. Queria só fazer um comentário, acho que também para te oferecer alguma coisa, assim, a gente conversando. Eu acho que tem uma coisa bem legal da gente talvez pensar em situar o público, assim, né? Vamos supor que a gente estaria falando com pessoas que talvez tenham um receio e um medo, né? E eu acho que talvez a coisa mais importante da gente dizer, né, e também não quero pegar o tempo de fala, obviamente, é que talvez a gente esteja muito mais do lado, né? Tanto eu e a Beatriz estejamos muito mais do lado dos otimistas em relação a produzir esse diálogo e tentar ver quais são as nossas tarefas ético-políticas, clínicas, né? Do que do lado daqueles que vão ficar, né? Só, digamos assim, batendo num certo pessimismo que parece que o trabalho fica mais difícil, né? Então, acho que seria bem legal a gente ir mapeando juntos um pouco de quais são nossas tarefas, assim, né? Da gente que se interessa por essa intersecção entre gênero e psicanálise, né? Mas o pessoal que está todo pedindo pode continuar, pode aprofundar, então, escutando. Porque eu acho que existe essa questão de com quem eu estou conversando, que para mim fica um pouco enigmático, assim, quantas pessoas se conhecem e se interessam por essa ideia de uma formação em psicologia e depois, mais tarde, em psicanálise, e o que ela como ela integra essas discussões que aparecem nos estudos de gênero e migram e chegam na psicanálise. E até é interessante pensar nessa ideia de uma migração ou de algo que chega, porque a psicanálise ela nasce de questões que hoje em dia a gente poderia ler como questões de gênero, né? Então, se a gente pensar assim, voltar lá no começo, então o Freud ele era um médico com um interesse dividido, né? Pela metade entre essa ideia de uma clínica, de um tratamento do sofrimento humano, uma ideia que aparecia, mas também muito fascinado com uma ideia de se explicar o ser humano pela biologia. Ele também tinha um pouco esse interesse, o funcionamento do corpo. Claro, ele inventou esse aparelho psíquico, como a gente conhece na psicanálise hoje em dia, com esse uso da ideia de inconsciente, é uma coisa que quando ele era jovem, médico, isso não existia, mas ele era muito atento a essa relação entre o corpo e uma outra coisa, que depois ele chamou de inconsciente, como isso se manifestava, aparecia na linguagem, né? Então, é interessante pensar que a primeira clínica eram essas mulheres que a gente conhecia como histéricas e que chegavam num espaço clínico, enfim, chegavam para uma consulta com ele no hospital onde ele atendia, por um sofrimento no corpo que não se conseguia explicar de uma maneira fisiológica, né? Então, um braço que não desdobrava, mas sem que houvesse nenhum problema nas articulações. E aí o Freud entende que isso tem a ver com alguma coisa da sexualidade dessas pessoas, dessas mulheres, que não se expressa e que isso pode ter um efeito sobre o corpo, né? Então, se a gente pensar que isso tem a ver com formulações sobre o desejo, sobre as possibilidades de viver sua própria sexualidade, sobre a ideia de se encontrar ou não um lugar no mundo diante daquilo que estava disponível para essas mulheres em 1900, a gente poderia pensar, é interessante, são questões, problematizações que também estão no coração daquilo que viraram os estudos feministas, né? É como se fosse uma origem que, na verdade, é claro que existe essa dimensão da clínica e do tratamento que o Freud pensava, porque ele era médico, mas, de uma certa maneira, essas mulheres que ele estava ouvindo também eram as mulheres que, nesse primeiro momento da origem dos estudos feministas, estavam sendo pensadas por essas mulheres que estavam se organizando politicamente para melhorar a vida, né, de 50%, como se pensava na época da população. Então, existe uma coisa de uma origem comum em termos da problemática, mas também, eu acho que talvez esse seja o ponto que me parece muito importante, é importante para mim, mas também foi retomado por muitas pessoas que estudaram sobre essas relações entre gênero e psicanálise. Eu estou pensando especificamente nessa antropóloga feminista que se chama Gayle Rubin, que escreveu O Tráfico de Mulheres e também Pensando o Sexo. Talvez possa colocar o nome dela aqui no chat para vocês se interessar. É uma referência que eu acho muito interessante.
A Gayle Rubin, ela faz parte de uma geração de estudiosas dos anos 70, que me parece um pouco diferente do que a gente encontra hoje, em 2022, que são figuras dos estudos de gênero, ou daquele começo, e que liam muito a psicanálise, né? Isso não é uma coisa que nem que sempre existiu e nem que muito se manteve, e isso eu acho que é bastante responsabilidade da psicanálise, que parou em algum momento, desacelerou a produção de textos que pudessem ser usados também para fora do campo psicanalítico, né? Mas a Gayle Rubin tem uma apresentação interessante da psicanálise como uma pessoa, né? Como uma antropóloga, e ela diz, é curioso, né? Porque a psicanálise apresenta um conjunto único de conceitos para a compreensão de homens, mulheres e sexualidade, bom, está vendo 75, né? E fornece uma descrição dos mecanismos pelas quais os sexos são divididos ou deformados, ou seja, uma descrição de como crianças bissexuais e andrógenas se transformam em meninos e meninas. Então, ela se interessa pela psicanálise porque ela diz, olha só, assim como aqui na antropologia, nos estudos de gênero, a gente desnaturaliza essa ideia de se virar homem ou se virar mulher, hoje em dia a gente poderia adicionar ou qualquer outra coisa, essa ideia de que isso não é a biologia que determina, está presente nos estudos de gênero e está presente na psicanálise, com essa diferença, que na verdade, né, colocaria a balança do interesse mais do lado da psicanálise, porque a psicanálise escreve sobre a vida infantil, a vida psíquica na infância, e diz, na infância, as crianças são bissexuais e andrógenas, e depois elas vão seguir um percurso, um percurso de subjetivação e virar homem ou mulher, e por isso a gente deveria se interessar por essa teoria. Mas, por não incorporar a dimensão política ligada aos efeitos de um regime de normas sobre esse transformar-se, a psicanálise fica limitada e vira o que ela chama de uma teoria feminista que não deu certo, né? É quase uma teoria feminista, quase chegou, mas não chegou por conta dessa questão da dificuldade de pensar essa temática inserida num contexto que é permeado pela política, né? E eu acho que a gente repete um pouco isso em todas essas fases, né? Do que eu estava falando, desses diálogos que se dão e não se dão entre a psicanálise e os estudos de gênero, né? Como se houvesse um potencial para uma discussão muito, muito enriquecedora, justamente por incorporar essa ideia da fantasia e de como a gente se relaciona com o nosso próprio corpo, com o olhar do outro sobre o nosso corpo. Eu acho que a psicanálise nos dá muitos instrumentos para pensar isso. Mas voltando um pouco nessa imagem que você traz, Estona, das pessoas que, dos otimistas, das pessoas que não, mas a psicanálise vai conseguir incluir mais pessoas na sua prática, e de novo, lá mais uma vez, eu acho que existe uma coisa que é a teoria, e que eu acho interessante, mas para mim o interesse fundamental é esse do trabalho clínico, né, de poder escutar as pessoas, me servindo desses instrumentos, e isso exige um reconhecimento da dimensão política dessas questões que a psicanálise trata, e que às vezes é difícil de encontrar uma ressonância no debate sobre isso com os colegas psicanalistas. Eu acho que essa é uma experiência de muitas pessoas, né? Enfim, aí existe, sim. Será que a gente dá uma olhada nessas perguntas? A gente pode olhar, assim, eu estava pensando numa questão, assim, que tu trouxe, só para talvez refletir um pouco, que é te perguntar um pouco se tu acha que é só psicanálise basta, né? Porque eu acho que por mais que a gente marque essas intersecções que estavam, de alguma maneira, desde os primórdios da psicanálise, parece que, quando tu fala da escuta, né, que eu acho que é um pouco do que tu está marcando para a gente, né, criar essas condições de escuta, né, que, de alguma maneira, do nosso percurso em comum, talvez, envolva decolonizar, né, trazer as soluções feministas, né, e muito do que alguns debates têm colocado agora, né, de transreferenciar a clínica, né, lesbificar a clínica, né, embichecer a clínica, né, para poder, de alguma maneira, desobstruir esses pontos onde a escuta emperra, né,
onde a nossa formação produz um nó, na formação de psicanalistas, digamos assim, às vezes vem um certo rechaço, assim, né? De que não, de que só a psicanálise bastaria, né? Então, eu queria te provocar um pouco para a gente ter esse debate de mediação, e daí eu vou olhando as perguntas para te transmitir. Bom. Pode ser? Tá bom. Perfeito. Fica à vontade. Bom, acho que teria já isso, né? Só a psicanálise bastaria? Talvez houvesse já aí uma pergunta que é o que significaria bastar, né? Que para mim faz pensar no que se espera de uma técnica que é também uma teoria, a psicanálise, que se propõe a acolher e permitir a transformação de algo que é da ordem do sofrimento, né? Então, se a gente pensa assim, por que que alguém procuraria um analista? O que está envolvido nesse ato que nos compromete, que nos custa, né, literalmente, dinheiro, mas muito tempo, dedicação e uma disponibilidade para uma transformação psíquica que pode ser dolorosa, né? Enfim, é um engajamento. Você ir procurar um analista. Se a gente pensa isso, que talvez tenha algo a se fazer com se espera que se possa fazer um sofrimento que se tem, uma situação que se gostaria de viver de uma outra maneira, talvez a gente pudesse dizer, bom, existe algo que a psicanálise faz, mas outros espaços de escuta, de fala, de ação, também poderiam fazer. Muitas das pessoas que criticam a psicanálise criticam nesse sentido, de dizer por que você daria um pouco como por que você doaria dinheiro para a igreja, pensando melhor, por que você doaria dinheiro para a psicanálise, uma instituição que passa muito do seu tempo alimentando discursos transfóbicos, bifóbicos, misóginos, racistas. Talvez fosse melhor dedicar essa energia, esse dinheiro, num outro tipo de engajamento político, num outro tipo de ação, e isso talvez trouxesse para você uma transformação nesse sofrimento. Eu acho, mas isso é minha opinião pessoal, mas também, bom, vocês me convidaram, talvez falar um pouco de como eu me sinto, como eu penso essas questões, que são dois planos um pouco diferentes. E eu acho que a psicanálise, justamente, né, pensando um pouco nessa ideia de onde ela falhou como teoria feminista, como diz a Gayle Rubin, justamente por pensar essas questões num aprofundamento disso que é uma idiosincrasia, nisso que é próprio ao sujeito, e por deixar um espaço para acolher as complexidades que a gente pode ter dentro do nosso posicionamento político, ou então nesse quebra-cabeça entre o que é, por exemplo, um posicionamento político muito límpido, eu fico pensando, por exemplo, no caso do feminismo, ser uma mulher feminista, mas que pode ter desejos sexuais ou fantasias sexuais que a coloquem numa... Acho que tem algum microfone aberto ainda. Estou escutando alguma... acho que o Marcelo está com o microfone aberto. Pronto, obrigada. Eu acho que tem um tipo de complexidade entre o que é um posicionamento e, às vezes, um tipo de fantasia sexual ou um tipo de dificuldade relacional que os instrumentos da psicanálise, com essa possibilidade de imaginar que existe um descompasso, às vezes, entre aquilo que a gente deseja explicitamente e algo que a gente tenta responder dentro da gente, que existe um nível de conversa sobre isso que se dá de maneira mais eficaz no espaço privado de um trabalho analítico ou terapêutico. Então, a psicanálise basta acho que a psicanálise não basta, mas eu não acho também que a gente pode abrir mão, enfim, eu acho que a gente pode abrir mão, mas eu acho que a gente não deveria, que haveria motivos de se interessar por isso que ela faz. Ao mesmo tempo, pensando um pouco nos termos que você coloca essa pergunta, eu acho que tem essa ideia, de novo, da formação, e acho que a formação, assim, Freud já falava lá atrás que a formação de um psicanalista deveria passar pelas artes, né? Pela literatura, pelo cinema.
ele era uma pessoa que não gostava muito de música, mas eu acho que, sendo brasileiro, existe uma coisa da relação entre a sonoridade, a criação de envelopes sonoros, como os franceses gostam de falar, mas algo da nossa própria constituição corporal e psíquica, que passa por uma experiência com o som, os ruídos, é uma coisa, talvez, é uma coisa que, no meu caso, aparece, de fato, como algo que me faz me sentir muito brasileira, ainda que eu moro na França há muito tempo. Eu acho que, enfim, tudo isso só né, uma pequena associação sobre essa ideia do que um psicanalista precisa para se formar. O Freud falava da literatura e do cinema. Eu acho que os estudos de gênero têm essa função hoje em dia, que, pela minha experiência, meus colegas analistas que só leem psicanálise, só estudam psicanálise, têm mais tendência a perderem um pouco o fio desse tipo de discussão que está com mais ruído e de maneira mais importante em outros campos, pela própria questão sociocultural de quem são os psicanalistas, o que você precisa, de que tipo de pessoa vira psicanalista, né? E isso também é um convite para que as pessoas, para que a gente, como você diz, embicheça, não binarize, queerifique a psicanálise. Existe algo dessa transformação que vai se fazer também com respeita outros a gente. atores, com outros atores, né? Com outras pessoas ocupando esses lugares de poderem falar em nome de uma certa psicanálise, né? Acho que esse seria um elemento de resposta. Obrigado, Bia. Eu vou começar a te transmitir as perguntas, então, para a gente continuar o debate, que acho que tem umas perguntas aqui que vão estar totalmente seguindo o fluxo aí do teu pensamento. Então, a gente tem... Eu prefiro priorizar quem está com a mão levantada e com a câmera ligada, enfim. Então, vou passar para a Paula em primeiro lugar, para ela poder conversar contigo, se apresentar. Perfeito. Também, né? A gente vê as pessoas e depois eu passo para o chat, né? Paula, fica à vontade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Stona. Bom dia para todo mundo. Eu sou Paula Galrão. Bom dia, Beatriz. Adorei tua fala. Eu faço parte da Rimas, né? Estou aqui com Letícia. A Rosiane está organizando aí esse evento lindo, então eu gostaria de agradecer já de antemão, né, a Stona, a Beatriz, a todo mundo presente. Os debates estão maravilhosos, assim. E essa mesa é uma mesa, assim, muito interessante para mim, porque eu sou socióloga, eu não sou psicóloga. Porém, aqui, eu sou professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco, né? Temos um curso de psicologia aqui, na qual eu ofereço disciplinas introdutórias já há alguns anos, né? E por questões, assim, relativas a como o colegiado é formado de psicologia, eu termino orientando muitos alunos da psicologia, né? Principalmente aqueles que querem estudar gênero e encontram pouca capilaridade na instituição no curso de psicologia, infelizmente. Mas o que acontece? E aí é uma pergunta, assim, bem leiga mesmo, tá, Beatriz? Porque eu não sou da área, apesar de você ter trazido vários exemplos desde a hora que eu levantei a mão, que eu acho que esclareceram muitas coisas para mim. Mas é o seguinte... Quando eu vou orientar, né, esses alunos e alunas, normalmente, né, são pessoas LGBT, QIA+, ou meninas, elas não... parece que é quase que uma aversão total aos professores da psicanálise, né? Então, o que acontece é que grande parte desse alunado ou procura alguém das sociais, em outro colegiado, né, nesse caso, normalmente eu, ou professores da psicologia social. Né? E há essa realmente aversão total à psicanálise. Então, a pergunta é bem nesse sentido, né, da pessoa ignorante mesmo, que você pudesse falar um pouquinho mais, né? Claro que você já abordou as questões, eu acho que o passado freudiano, ele impacta muito, né, nessa percepção, mas pensando na psicanálise hoje, né, a partir dos debates que, a meu ver, já estão, né, bem à frente, né, de Freud, porém não sei até que ponto, porque não sou da área, repito. E quais seriam as diferenças de abordagem, se a gente for pensar, o que a psicanálise traz, né, diferente da psicologia social, né, ou como é que elas poderiam dialogar, ou aonde é que elas distanciam, e é mais ou menos nesse sentido que eu gostaria, né, de entender, Beatriz. Eu, já de antemão, vou dizer que eu não poderei ficar até o final, infelizmente, porque de manhã, essa é a menina aqui cozinhando, mãe solo, você sabe como é a situação, e vou dar aula ainda à tarde. Mas, assim, eu já gostaria, se eu não tiver outra oportunidade de falar, de agradecer imensamente, eu estou aprendendo muito com essa mesa, tá? Obrigada aí pelo espaço, Stona, Beatriz. Paula, sou eu que te agradeço, muito obrigada pela sua pergunta, e eu acho que ela fala de uma coisa que eu vivo também no meu departamento, que então é um departamento de estudos psicanalíticos,
que forma psicólogas, psicólogos, com uma orientação historicamente psicanalítica. O que eu acho que acontece? Existem duas, mas como com tantas coisas, existe a teoria psicanalítica, mas a teoria, ela é, como eu dizia, ela depende do sotaque de quem vai lê-la, né? Eu acho que a coisa que às vezes perturba um pouco a nossa cabeça é que a gente pode ler o Freud e encontrar coisas extremamente inovadoras. Por exemplo, posso dizer, essa frase da Gayle Rubin, ela é interessante, ela diz, olha só, a teoria psicanalítica começa, né, então, nesses 3 ensaios do Freud sobre a teoria sexual, ele vai falar do fato de que as crianças são bissexuais e andrógenas, como ela coloca, porque elas não são ainda menino ou menina, menina, talvez a gente poderia dizer hoje, tem algo disso que não está determinado e que vai se fazer depois por experiências de prazer com figuras com as quais essa criança vai se identificar. Isso é uma coisa que a gente poderia usar para, por exemplo, entender o que acontece nessa vida sexual dos adultos, onde é possível, de fato, mais uma vez, reencontrar satisfação, alegria, prazer sexual, num tipo de configuração de relacionamento que não precisa ser uma família heterossexual ortodoxa. Então, haveria uma coisa que a gente poderia recuperar lá num texto de 1905 de Freud para dizer por que a gente fica criando tanta celeuma com a ideia de que 2 homens possam querer se casar e ter filhos. O que acontece é que tem a teoria, e aí tem a instituição psicanálise, que vai ela mesma, as psicanalistas dizerem, se baseando em outras leituras desses textos, dizer, mas está vendo, desde os primórdios até hoje em dia, já se sabe que é preciso uma figura terceira que separe um bebê de sua mãe, e essa figura é encarnada por um homem que, enfim, pode falicizar essa relação. Então, eu acho que, para responder a sua pergunta, assim, que me fala muito, eu acho que existe um problema nessa instituição psicanálise, e que meus colegas, meus alunos, eu faço, acabei de chegar, eu também dei aula, vim correndo fazer isso, eu dei aula aqui de manhã, eu dou uma aula que é aula de estudos de gênero para os alunos de psicologia no 3º ano, né, no qual falei do trabalho da Letícia, já falei do trabalho do Stona também. E os alunos, eles ficam perturbados porque eles têm uma logo antes com um colega que vai falar, por exemplo, que essa ideia de falatodes é um absurdo e é algo que desorganiza as crianças, porque as crianças precisam de marcadores muito sólidos da diferença sexual, senão elas correm o risco de incorrerem num sofrimento psíquico. Então, eles passam, os alunos passam 1 hora ouvindo esse colega, e depois eu venho dar aula de gênero e vou falar de outras coisas. E alguns resistem, porque são mais, talvez, como essas pessoas que não viriam procurar você para uma orientação, e outros respiram, né? Então, eu acho que, de uma maneira geral, e talvez tenha a ver um pouco com uma coisa que o Stona disse, eu não abandonaria a psicanálise, porque eu acho que existem produções teóricas que são muito úteis, e que há pessoas que estão se reapropriando desse espaço e produzindo coisas. E aí, então, talvez seria uma coisa, mas eu acho que o Stona faz esse trabalho muito bem, de divulgar um tipo de fala e de uso da teoria psicanalítica que está distante dessa que as suas alunas, com razão, criticam. Mas a gente avança, o tempo da história ele é longo, né? Assim, a gente avança com essas figuras que continuam, persistem. E como a gente aprende, eu acho que aí a luta feminista nos ensina muita coisa, existe o avanço e existe aquela chicoteada de volta, né? Que quando a gente avança um pouquinho, a reação, a mudança, ela é muito forte. Então, acho que todos esses momentos de uma maior visibilidade, por exemplo, sobre a questão trans da parte dos analistas, rechaçada com muita violência, mas isso também é o próprio do desenvolvimento das ciências humanas, né? Então, acho que isso seriam algumas coisas que eu poderia te dizer, não sei se isso... Obrigado, Bia. Obrigado, Paulo. Bom, eu vou seguir então pro chat, né? E antes eu queria marcar uma coisa bem legal para quem está chegando, para quem já está aí há algum tempo, né? Uma coisa é consenso, assim, né? Pelo menos quando a gente está aqui, né? Bia e eu, pelo menos Letícia, né? Porque eu sei que a Letícia também gosta um pouco da psicanálise. Acho que os estudos de gênero vêm, né? Assim, em máxima instância, apontar os limites da psicanálise, né, Bia? Assim, acho que eles vêm de alguma maneira colocar um pouco a psicanálise em questão. E acho que nessa lógica própria de colocar a psicanálise no divã, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, se dar conta, né, como tu brilhantemente colocou, de que tem certas coisas que
A formação em psicanálise e a teoria psicanalítica, datadas do seu tempo, da sua classe, raça, gênero, produzem um regime de inaudibilidade, né? Como diria J. Mombassa. Ou seja, nós não estamos preparados para ouvir determinadas coisas, né? Que foi uma coisa que a Bia abarcou bastante, né? Então, vou passar para a primeira pergunta do chat. Pessoal, fiquem à vontade para levantar a mão, né? A gente quer muito priorizar essa troca, né? Bate-papo, enfim. A pergunta da Giovana, então. Vou lendo devagarinho, Bia, e tu vai acompanhando Não, eu aí, também se posso quiser, pegar ela ou... aqui, sim, pode, mas Tá. pode ler. Tá, perfeito. Então a Giovana vai te perguntar, professora, sou psicóloga e mestranda da Unesp. Tenho alguns anos que venho estudando gênero e pretendo fazer um curso de formação em psicanálise, bem como estudar gênero a partir da compreensão psicanalítica. Tenho dúvidas por onde começar, quais autores posso recorrer quanto aos estudos de gênero. Então a gente já deu ali a Gay Rubin, né, Bia? Tu já deu? O que mais? Não, eu acho que uma maneira de começar talvez seja por essa pesquisa que vai se fazendo agora, né, contemporaneamente, e ver um pouco quais são as referências. Eu acho que essa coleção que o Stona dirige, que são o Cis no Divã, enfim, são questões que aliam a psicanálise aos estudos de gênero. Você pode ler o conteúdo que essas pessoas estão apresentando nos capítulos, mas também as referências que essas pessoas trazem nessas publicações, né? Eu acho que tem muitas pessoas produzindo coisas muito interessantes aí no Brasil. O Stone é uma pessoa, a gente fala da Patrícia Porchat, do Pedro Ambra, do Eduardo Leal. Existe uma produção que se situa como psicanalítica e que traz sempre nas referências esse grande caldo do qual a gente aparece, porque eu acho que às vezes também a gente pode ter um pouco essa ideia de que tem algo que começa agora, mas como eu disse, essa história da crítica à psicanálise, ela é muito antiga, né, e ela é muito interessante, e aí eu acho que a gente vai ter pontos sobre os quais a gente vai ter mais vontade de se apoiar, e outros que vão nos parecer um pouco mais estrangeiros. Uma pessoa que eu li muito como leitora da psicanálise foi a Judith Butler, porque eu acho que ela tem uma ideia, ela realmente, pela formação dela de filósofa, mas também, né, uma filósofa de seu tempo, muito virada para os autores franceses, ela mastiga um pouco esses autores, Lacan, Foucault, Derrida, trazendo uns questionamentos de gênero que acho interessantes. Isso dito, acho o texto dela muito denso, então sempre acho que é bom ler. É preciso uma vila para ler, né? Ler com outras pessoas, né? Porque eu acho que esse é um trabalho que é muito, muito, muito feito de muitas referências, mas no Brasil existem pessoas excelentes que fazem comentários sobre as coisas que ela diz sobre a psicanálise, né? Então eu acho que isso seriam pontos de entrada, né? Um pouco por ver quem são as pessoas que estão atuando nessa cena. Então eu acho que as referências, né, que o Stona traz, mas também esses colegas que eu pus falar, Patrícia Porchat, Pedro Ambra, Eduardo Leal, e seguir um pouco ao contrário do caminho que essas pessoas fizeram, né, e voltando e ver quem são as pessoas que essas analistas citam, e aí um pouco ir mapeando esse caminho que, na verdade, a roda não precisa ser reinventada, ela tá rodando, né, as pessoas estão muito atrás, mas ela está aí, né? Existem essas referências. Muito obrigado, Bi. E, pessoal, por favor, se vocês quiserem também, tiverem um tempo disponível aí, abrir uma nova janela, é só colocar, procura-se psicanalista seguro no Google, que já vai aparecer também o texto da Bia, né? Não vamos deixar de fazer esse mexer, porque esse texto é magnífico, né? E tá em português, eu acho que... Ele é em português, e ele é a partir de uma questão clínica, Isso. enfim, e tem algumas referências. Não, com certeza, sim, podem ler. Perfeito. Sim. Então, eu tenho uma pergunta, quer dizer, não, o Hector tem uma pergunta perfeita, que eu acho que também sintetiza um pouco o que a gente está discutindo. Né? É possível descolonizar a psicanálise a partir dos estudos atuais vinculados com a sexualidade e o imaginário social não epistemológico, que ainda edipiza, né, temas muito sensíveis para os estudos de gênero, que acho que é um pouco do que tu também já vem marcando, né? Eu sou das pessoas otimistas, como estamos encontrando também. Eu acho que é possível. De novo, a questão quer dizer como a gente vai reconhecer, em que a gente vai reconhecer essa decolonização. Eu acho que o fato de existir um espaço como esse, criado pela Letícia e por toda a equipe aí, do Rimas, em que a gente possa estar conversando assim, eu acho que isso já é
um sinal de decolonização. A gente já está falando em outros termos, como achei também o fato de que quando surgiu essa possibilidade de um departamento de estudos psicanalíticos dessa universidade histórica, que era Paris 7, numa grande tradição psicanalítica, que isso pôde surgir e que esse curso foi atribuído, né, nessas decisões do colegiado, como falava a Paula, que são complexas, tem caído na mão de uma psicanalista brasileira. Eu acho que isso é decolonizar também, né? Junto com isso, vem essa questão de se algum dia essa fala vai ter vai ser considerada pelos bastiões da psicanálise tão legítima quanto a desses autores canônicos aos quais a gente sempre se refere, é possível que não. Porque o movimento, de novo, o tempo da história psicanalítica, ele é um tempo lento, né? As referências, elas persistem por razões que a gente pode criticar, mas também por algo ainda, e eu acredito nisso, dessa eficácia dessas técnicas, o fato de que ler Freud hoje ainda nos esclarece sobre situações clínicas que a gente pode viver, eu acho que então tem um pouco isso, mas eu acho que mais e mais vão surgindo esses espaços distintos nos quais a gente pode conversar sobre essa psicanálise que nos interessa, e o fato de que algumas instituições continuem funcionando da mesma maneira, não quer dizer que a psicanálise não está sendo decolonializada. Eu acho que, como eu disse, assim, essa roda está rodando há bastante tempo, né? E aí tem esses momentos de mais visibilidade, outros de menos, mas ela continua, e eu acho que a razão pela qual a psicanálise mantém ainda alguma relevância é também por causa disso, porque ela é vitalizada também por essas questões, né? Então, acho que, sim, respondendo brevemente, eu diria que é possível, sim, dessa maneira. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente tem ainda um tempinho de debate, mais uns 10, 15 minutos, então a gente tem 2 perguntas grandes ali no chat que eu vou transmitir para a Bia, né? Caso alguém queira levantar a mão para aproveitar esse momento, a gente também vê uns rostinhos, né, de todo mundo que está por aí, de vários lugares aí, né, do Brasil. Então fique à vontade para levantar a mão, que a gente escreve prioritariamente alguém que levanta a mão, senão eu sigo pelo chat, tá? Então vamos seguir. Uma pergunta bem polêmica. Roberta Bandeira hoje acordou com um cafezão, assim, sabe? Perguntando, professora Beatriz Santos, diante de todas as neuroses culturais que temos no Brasil, parafraseando Lélia Gonzalez, derivadas majoritariamente das opressões interseccionais, raça, gênero, classe, a psicanálise deveria ser introduzida fortemente na educação escolar como um instrumento de cura de traumas individuais e sociais? Roberta, polêmica. Não, mas é uma excelente pergunta, é uma pergunta também que está dentro da história, né, da psicanálise, essa ideia de que será que seria possível, pelo instrumental psicanalítico, fazer uma certa profilaxia, evitar a neurose antes dela acontecer, porque a gente já sabe o que é que poderia fazer com que ela... Freud dizia que não, que a psicanálise tem algo também do limite da sua eficácia, se a gente pode dizer assim, porque tem uma coisa que se faz meio a posteriori, né? Se chega... Bom, a gente nasce na família e na sociedade na qual a gente nasce, confrontado às dificuldades que são as nossas, a gente constrói os sintomas que a gente constrói, e depois a gente pode, a posteriori, ou seja, né, no movimento de frente para trás, enfim, do presente para o passado, se dá conta de por que a gente se tornou como a gente se tornou. Assim como a gente vira mulher, vira homem, vira não binário, a gente vira também neurótico à nossa maneira, né? Que é nossa. Então, eu acho que os instrumentos, e acho que muitas pessoas discordariam de mim, mas eu acho que os instrumentos da psicanálise para tratar essa neurose cultural que é a nossa, talvez sejam um pouco limitados, por um lado. Por outro, eu acho que a psicanálise, ela motiva, ela provoca, no sentido muito positivo, vontade de se interessar a temas que fazem parte do que eu vejo como a solução. Então, por exemplo, um discurso sobre a sexualidade menos amarrado, menos preconceituoso. Essa psicanálise boa que eu visualizo como possível, né? Mas eu acho que ela atira nosso olhar, ela atrai nosso olhar, por exemplo, para questões de sexualidade e para a importância de se poder ouvir esse caminho próprio a si, idiosincrático, muito específico para se viver bem a sua sexualidade, como algo que é transformador na vida de qualquer sujeito, né? Ela atrai nosso olhar para a questão
da infância, da importância do que é a vida das crianças e como tem coisas aí que estão existindo como potenciais e que a gente pode proteger e alimentar, e isso também vai produzir um outro tipo, um tipo de adulto mais apto à felicidade, né? Assim, é interessante pensar que uma das coisas que o Freud dizia é que o que é uma pessoa saudável é uma pessoa com capacidade de amar, capacidade de fazer aquele trabalho que ela deseja, né? Penso, bom, isso não é um mau investimento, pensar um pouco nisso, né? E junto também com essa ideia de uma abertura da libido, do desejo, daquilo que nos faz viver, ligado àquilo que é belo, que nos toca, que está mais próximo de algo perto do sublime. Eu acho que são questões, como se chegar a isso, que me deixam otimista, assim, uma sociedade que fosse mais infiltrada, arraigada, irrigada, talvez seja a palavra que eu estou procurando, irrigada por essas preocupações psicanalíticas, uma psicanálise talvez mais arejada, embichificada, feminizada, racializada. Eu acho que existe um grande potencial para isso, sim, e é por isso também que é tão difícil, né, fazer viver essa bela psicanálise, porque isso suscita muito medo e resistência, né? Mas acho que isso é uma coisa que eu poderia dizer. Sim, não sei se tu me permite, Bia, mas eu queria só fazer um comentário, assim, né? Acho que tem uma coisa dessa coisa de uma psicanálise implicada e emancipada agora aí pela França, né? O próprio livro do Ri, mas eu acho que o que me chamou a atenção na pergunta, né? Eu também achei uma ótima pergunta, é a própria palavra cura, assim, né? Porque eu acho que se a psicanálise de alguma maneira se dissipasse ou se irrigasse, né? Como tu disse nesses discursos, outros ao contrário, né? A gente pudesse trocar, né? Um pouco o bebê do gênero para desobstruir a psicanálise, poder oferecer algo da psicanálise. Eu acho que a cura seria o menos importante, né? Acho que o mais legal seria a escuta, né? As condições de escutar o outro. Criar condições de escutar o outro, né? Porque imagina que incrível poder, dentro de uma escola, poder ter, e não digo que seja a psicanálise que precisa para isso acontecer, longe disso, mas acho que a psicanálise nos ajuda, no seu assim, princípio, a criar condições de escuta, né? Assim, claro, e poder concordo. escutar toda essa interseccionalização e poder suportar e sustentar outros desejos, outras formas de subjetivação, né? Possíveis, eu acho que seria muito potente, assim, né? Acho isso muito legal, né? Sim, Mas desculpa concordo. aí, me meter no assunto. Não, mas concordo. Sim. Bom, vamos lá, então. A gente tem mais uma pergunta para a gente encerrar e encerrando também. Mas, bom, deixa eu só passar aqui. Posso fazer a pergunta? A Paula já fez, né? A Paula Mesquita perguntou: fiquei pensando como situar esse debate de um lugar de discussão de gênero, que é político, como o movimento Psychepo, acho que é Psychepo, não sei, talvez ela possa nos falar mais. Psiquipo, ou mesmo no diálogo que aponta nos estudos de Lúcia Irigaray. Sim, não, obrigada. Eu acho que, de novo, essa é uma referência muito importante. Psipô foi um momento nessa história tensa entre psicanálise e gênero, muito interessante nos anos 70, que é uma coisa um pouco difícil de ver hoje, né? Porque, como eu dizia, assim, né, no começo, a psicanálise e estudos de gênero, o feminismo tem uma origem um pouco próxima, e daí elas vão se separando, e aí tem um momento de uma grande crítica, né, das mulheres a Freud e a psicanálise de um modo geral, mas tem esse momento nos anos 70, nesse movimento que chama Psipô, que é psicanálise política, que é um movimento carregado, né, incorporado pelas mulheres. São mulheres na França, especialmente, que vão se apropriar das teorias psicanalísticas e falar, não, mas a gente vai fazer isso do nosso jeito e a gente vai pensar as nossas lutas sem nos distanciar dessas questões que estão sendo tratadas pelos psicanalistas. Então, é um movimento em que você tem mulheres psicanalistas feministas que se apresentam assim e que pensam a sua prática desse jeito, né? Com uma grande produção cultural, literária, uma grande discussão, por exemplo, que a gente vê uma figura que está próxima, ele não é exatamente psicó, mas está ali dentro daquele mesmo mundo, que é a Hélène Cixous, que é uma literária que trabalhava, entre outras coisas, fez muitas coisas, e pensando um pouco nessa coisa que a gente estava falando logo antes, sobre o que seria um olhar psicanalítico para a sociedade, o que estaria de interessante, eu acho que tem uma coisa da relação entre o corpo e a linguagem, que seria muito lindo também de ver, muito potente de ver como
um instrumento de transformação, mas a Helene Cixous pensava se as mulheres, pela experiência que lhes é própria, tanto a experiência da opressão, mas pela experiência do corpo, do tipo de relação ao mundo que elas estabelecem pelo corpo, será que isso produz um tipo de escrita que é diferente das outras pessoas que escrevem? Por exemplo, os homens têm uns trabalhos muito interessantes também de politizar essas experiências que nem sempre a gente pensa como políticas, né? Como essa da escrita, por exemplo. Então, eu acho, bom, se a pergunta, como é que a gente poderia aproximar, deixa eu voltar aqui, assim, como se esse debate no lugar de discussão de gênero que é político, como movimento psicológico. Então, eu acho que, quando eu falo dessa roda que já está rodando, esse foi um momento muito importante da roda, dessas psicanalistas que faziam, até tem um livro aqui, que eu não vou achar para mostrar para vocês, mas existe em Paris uma universidade, que é Paris 8, que é uma universidade que foi criada em maio de 68, nesse momento de uma grande revolução dos costumes, né? E aí tem uma abertura de departamentos, então se chama assim, o Foucault estava na cabeça do departamento de filosofia, e o Lacan veio no departamento de psicanálise, bom, enfim, o Deleuze dava um seminário, era esse movimento muito efervescente, e as feministas e os psicanalistas davam um seminário juntos, né? O Patrick Guiomard, que a gente lê, foi meu professor, assim, uma pessoa que ainda está na cena até hoje, né? Um lacaniano, dava um seminário com uma figura da Psipô, que eu não me lembro agora quem era, mas, enfim, a Lucy Rigaray, que é uma dessas psicanalistas interessadas pela questão da diferença sexual, mas pensada por um ângulo feminista. Isso estava acontecendo. Quando, eu posso falar da minha experiência, hoje, quando eu leio os trabalhos dessa época, me dá uma nostalgia. Eu queria que a gente tivesse integrado mais esses debates. Eu acho que a gente estaria num outro lugar hoje, se isso tivesse se transformado, se tivesse virado um discurso mais hegemônico, né? Mas eu acho que é um pouco sobre a questão do quão decolonizável é a psicanálise. Não é só a psicanálise, né? Eu acho que todas essas instituições de saber. É difícil fazer avançar esses momentos em que há um debate e existe uma produção de textos, de práticas baseadas nessas críticas, né? Eu gosto muito de falar de um trabalho feito, por exemplo, de analistas, mulheres lésbicas e homens gays, sobre a psicanálise e a homofobia, que traz muitos discursos que a gente poderia pensar hoje sobre o que acontece em relação à questão trans. São coisas que estão disponíveis, mas a gente precisa ir atrás, porque elas não são repetidas, e as pessoas não vêm e falam tantas vezes desses trabalhos, né? Mas muito obrigada pela sua pergunta, né? Eu acho que daí ela fala de uma coisa que existiu e que fala de questões que a gente está pensando, nas coisas que a gente está pensando hoje, né? Muito obrigado, Bia. Bom, então a gente vai para a última pergunta, até pela nossa hora. O João Montenegro pergunta, né? Bom dia a todos. Como estudante de psicologia, o que eu ouço muito dos meus colegas sobre a psicanálise não gosto da psicanálise, pois ela é machista. Eu vou para o lado comportamental, logo não sei debater essa questão da psicanálise e o machismo. Diante disso, minha dúvida é como debater essa questão? É difícil, pensando um pouco no que dizia a Paula, eu acho que é difícil dizer que a psicanálise é machista, a psicanálise como tudo. De novo, vou dar um elemento de resposta esse, entre o que são as teorias psicanalíticas, as leituras que podemos fazer das teorias psicanalíticas e a instituição psicanálise, que, como toda instituição, se apropria né, das falas e produz uma língua própria que ela impõe como sendo a língua que todo mundo deve falar, né? Nesse movimento. Que alguém não se interesse pela psicanálise porque deseja trabalhar com outras técnicas de tratamento e modificação de comportamento, eu acho uma coisa legítima, bastante legítima, mas eu acho que a psicanálise ensina algo sobre a escuta, para voltar um pouco no que dizia o Stoner, que nenhuma outra disciplina nos ensina, né? Então, acho que para as pessoas que estão nessa posição de se interessar pela psicanálise e talvez querer se aproximar mais, um pouco como talvez as alunos da Paula, que gostariam de se aproximar, mas se sentem excluídos, eu diria que esse é um time muito
grande do qual fazemos parte, estou, né? Pessoas que podem se sentir, às vezes, expostos a um tipo de violência por conta dessa instituição, de alguns discursos, de coisas que a gente pode encontrar nos livros, mas, assim, nós não estamos sozinhos, vamos avançando também juntos, né? É verdade que essa confrontação com discursos violentos, machistas, ela pode acontecer tanto nas leituras de textos quanto no encontro com essas pessoas que ocupam lugares de autoridade, né, ou os psicanalistas, as psicanalistas, mas a psicanálise não é só isso, né? Existe um espaço, existe uma possibilidade de transgressão e de subversão, tanto que estamos aqui falando delas, né? Então, acho que isso seria um tipo de posicionamento que eu poderia indicar. Muito obrigado, Bia. Pessoal, também muito obrigado pelas perguntas, né? E também Letícia aí por ser uma pessoa... A Letícia é a hacker de gênero mais rápida que eu conheço na vida, né? Já foi pegando os textos ali, já foi indicando... Enfim, assim, se precisar de qualquer hackeamento, fale com Letícia Nascimento, o DDD é 4422. Mentira. Bom, pessoal, então... Quero agradecer muito a presença de todas, todos e todos, principalmente da Beatriz. A gente já está chamando de Bia, né? Porque, enfim... enfim, queria ir concluindo e depois passar de novo para a Bia poder se despedir e também dizer onde a gente pode encontrar ela, se é que ela nos autoriza, né? Qual o endereço aí na França para quem precisar fazer uma ponte aérea, passar uma estadia. Mas, bom, queria dizer que eu conheci a Bia em 2015 por um texto que marcou a minha vida, assim, para sempre. Que é um debate que ela vai estar fazendo com a Butler e outras autoras sobre normatividade clínica psicanalítica, né? Então, assim, desde aquela época, assim, eu venho seguindo, assim, meio stalker da Bia, e tive a sorte de poder conhecer ela pessoalmente, estar construindo coisas com ela, né? Mas eu queria trazer um pouco a mensagem do texto e também para a gente poder ir finalizando, né? O debate central do texto é assim: que lugar a norma ocupa dentro de um certo setting analítico, né? E nesse debate que ela, outras autoras, a Monique Davi Menard, a Barbie, enfim, a Butler e outras autoras, depois se a Bia quiser dizer os nomes que eu posso ter esquecido, a Butler vai dar uma resposta muito legal. Vai ter essas coisas de psicanalista versus alguém da filosofia, é muito legal o texto. O nome do texto é De Uma Outra a Outra, do Notre a Notre, infelizmente não está traduzido, mas vou transmitir a mensagem central que é em que lugar a normatividade ocupa, né, dentro de um set analítico. A gente consegue deixar ela de fora, a gente consegue, né, suspender ela, né, e uma das questões que a Monique Davi Menard vai colocar para a Butler é assim, tá, mas a gente pode, de alguma maneira, conseguir ser ativista, né, militante, enfim, e ser analista, ou seja, a gente consegue fazer esse trabalho ao mesmo tempo, né, e a Butler é precisa em dizer assim, olha, é importante. E a minha Monique Davi Menard vai dizer, não, eu acho que a gente não consegue fazer isso ao mesmo tempo. Uma coisa é fazer esse trabalho do normativo, né, combater o normativo, esse trabalho mais ativista, fora da clínica, e outra coisa é o setting, que se compõe a partir de uma escuta singular, de um sujeito, enfim, né? As duas coisas ao mesmo tempo, a Monique Menard estava ali naquela época, 2015, um pouco ainda em conflito, dizendo que não, né? E a Butler vai dizer, olha, eu acho que tem que tomar cuidado, porque por mais que o analista não se dê conta, ali, naquele setting, já vai estar operando a norma, né? É trabalho, né, do paciente trazer a norma ali, né? É trabalho do analista estar podendo criar as condições para que essa escuta se dê a partir da norma, né? E aí a Butler encerra, e esse texto a Bia também está ali junto, debatendo, né? Dizendo assim, deixar a norma de lado é um exercício diário. Né? E eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa frase, porque ela, de alguma maneira, compõe um pouco do que a Bia também vem fazendo, né? Em trabalhos que também estão traduzidos, né? Pela revista Ágora, se eu não me lembro, que é Normatividade, Gênero e Teoria Psicanalítica. Só dá um Google aí, vou falar mais devagarinho. Normatividade, Gênero e Teoria Psicanalítica também já está traduzido, né? E também um texto que a Bia publicou no Faces do Sexual, que é sobre gênero se traduz, né? Que é um pouco da gente tomar esse cuidado, né? Que eu acho que resume todo esse encontro, né? Da gente tomar um cuidado e ter uma cautela ética de não estar traduzindo uma coisa pela outra, né? Então a psicanálise, ela está falando um certo dialeto que não é a mesma coisa que o estudo de gênero. Então, a gente não vai estar traduzindo uma coisa pela outra, mas tem uma certa sutileza desse diálogo que a gente precisa estar prestando atenção, né? Então, a Bia é um grande eixo aí da gente estar se aprofundando sobre gênero e psicanálise, né? Então, Bia, por favor, a tua despedida e como a gente pode te encontrar, né? Se quiser passar teu endereço, a gente... Olha, Sandra, eu fico muito feliz, né? Você sabe, assim, por esse carinho, por essa escuta, né? Eu acho que o trabalho de pesquisa e de prática, ele se faz também quando a gente encontra
pessoas com quem a gente pode e com quem a gente gosta de conversar, e acho que nosso encontro é feito disso, né? Na verdade, de um grande prazer de trocar coisas, dificuldades, mas também aquilo que nos mobiliza, né? Eu estou muito feliz, Letícia, de ter te conhecido, muito feliz com esse convite, muito feliz com a participação de todos. Para mim, realmente é um prazer. Espero que da próxima vez a gente possa fazer uma coisa e eu possa vir, presencialmente, seria muito, muito... uma fonte de muita, muita alegria. Bom, também muito motivada por vocês, estou tentando cuidar um pouco dessa parte, né, de colocar os textos mais disponíveis e tal. É um pouco complicado porque acho que a gente vai virando um pouco francesa, independentemente de querer, ou seja, um pouco atrasada em algumas coisas. Mas eu acho que, bom, tem algumas coisas, eu estou tentando manter em dia. A França tem uma plataforma que coloca os textos acadêmicos disponíveis, e aí eu fiz uma com o meu nome, que eu vou colocar aqui, vocês podem olhar, enfim, vão poder... Aí tem uma lista de publicações que eu estou tentando manter suficientemente em dia, e posso deixar meu e-mail, claro, vou colocar ele aqui, meu e-mail institucional, que eu posso responder com um pouco mais de facilidade. E vocês, sim, fico assim. Eu tenho, como toda professora, sofro um pouco de não ter um tempo para fazer as coisas que eu quero e ficar muito presa nas obrigações, né? Mas se vocês, enfim, me escreverem, eu sou capaz de, num tempo às vezes um pouco lento, Estônia e Letícia sabem, mas tentar responder. Posso deixar meu e-mail, espera um pouquinho que eu vou copiar aqui para vocês. Mas fico muito feliz da gente poder conversar, espero que seja uma primeira vez de outras ocasiões, mas podem me escrever e eu vou tentando um pouco fazer essa gestão, tá bem? Então, os artigos nesse link que eu coloquei aqui, dos arquivos abertos, né, francês com meu nome, tem uma lista, tem alguns artigos que estão aí, e eu vou tentar colocar, especialmente, uma coisa que está faltando talvez textos que estão traduzidos, né? É verdade, que isso não tem nenhum problema em colocar daqui, porque não tem uma questão de edição, e aí vocês podem ler daí também, e aí, se vocês lerem, me digam o que acharam, seria muito bom também poder conversar com vocês sobre isso, ok? Muito obrigado, Bia. Então, bom, pessoal, não deixe de seguir, né, o Instagram da Rimas, né, que está promovendo aí os eventos. Acho que tem tudo lá bem documentado com todos os eventos que a gente ainda tem. Hoje a gente tem a mesa Transativismos, Feminismos na América Latina, né, enfim, com tanta gente incrível, a Miel, né, a Ana, Jéssica, né, acho que às 16 horas aí do Brasil, se eu não me engano. Não deixem de seguir a Letícia aí, que também está, né, manejando e nos botando em dia quanto à nossa agenda aí de eventos e coisas, lives e um milhão de coisas que ela faz, a Letícia como multiartista. E muito obrigado, espero que eu tenha feito uma boa mediação aí de acolher, né, tanto o pedido da Letícia quanto manejar um pouco essa grande pesquisadora que é a Beatriz, e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por tudo. Letícia, passo para você. Obrigadão. Obrigada. É só agradecer mesmo para a gente encerrar essa mesa fantástica. Foi um prazer te ouvir, Beatriz, a mediação do Estônia, sempre fantástica, já até apresentando a atividade da tarde, né, meninas? Nós temos ainda uma atividade à tarde, outra à noite, então a gente ainda se encontra hoje e amanhã, que é o nosso encerramento, né? Então essa semana tá sendo de muitas aprendizagens. Eu espero que esta seja o início de uma longa parceria, Beatriz. Espero que em breve, no próximo ano, eu consiga ir até Paris, na turnê de lançamento do livro, e a gente consiga fazer atividades juntas, né? Seria muito legal fazer uma roda de conversa, algo nesse sentido também para promover essas trocas, tá? Gente, bom dia, bom almoço para vocês, e para quem está aí na Europa, boa tarde, né? E já boa noite. Beijo, até mais tarde. Tchau, tchau.